Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Madrugada virou. Eu falo isso porque a hora de estudo é qualquer hora, certo? Não deu de manhã, da tarde, da noite, madrugada. Silêncio. Facilita também, né? Olha só, galera. Hoje vamos para coesão e coerência. Coesão e coerência. Coesão, estrutura do texto, é para organizar a estrutura do texto. O seu texto inteiro tem conectivos, que são conjunções, preposições, certo? Eu coloquei pronomes, coloquei advérbios também. Palavras adequadas, que fazem a ligação entre uma palavra e outra. Assim como eu coloquei aqui, ó, eu posso utilizar para ter coesão, conectivos para ligar palavras, criar oração, para períodos, para parágrafos e chegar no meu texto. Então, veja, para tudo eu tenho coesão. Eu preciso desses elementos. Quando trabalhamos com as palavrinhas pequenas, pronomes, eles têm a ideia para fazer uma retomada. Eles retomam aquilo que foi dito, por exemplo, Valéria estudou muito. Ela quer ser funcionária federal. Não gostei. Valéria estudou muito. Ela quer ser federal. E isso a fará mais feliz. Inventei, tá? Então, veja, Valéria é o centro de toda essa oração, certo? Ela se refere a Valéria, correto? Retomei, para não ter que falar Valéria. E também coloquei que isso a fará, usei até o pronome, mais outro pronome, né? Pronome, que é demonstrativo, isso. Que pronome será esse, gente? Isso, esse a se refere de novo a ela, que se refere a Valéria. Então, dessa forma, você evita a repetição de palavras. Porque, veja, eu utilizei o substantivo, que é o núcleo do meu sujeito, certo? Utilizei ela, que se refere e retoma o núcleo do sujeito da minha oração. E utilizei o a, pronome oblíquo, que também se refere a ela, que se refere a Valéria. Olha que legal! E desta maneira o seu texto fica lindo, porque não tem repetição de palavras. A minha aula tem que ter repetição, né? Não tem jeito. Por quê? Se eu não repetir, não entra na cabecinha, e tem que entrar. E quanto mais você ouve, de tanto você ouvir, chega uma hora, você vai fazer. E eu escutei isso tantas vezes que se torna fácil, tá? Então, eu sempre vou fazendo revisões. Então, coerência. O que é a coerência? Muito difícil, né? A coerência nada mais é do que a lógica da escrita. São as informações que você tem para colocar em seu texto transmitidas em uma sequência lógica. Ela estará sempre relacionada ao mundo das ideias. Que ideias? Ideias que você tiver naquele momento para a construção do seu texto, qualquer que seja ele. Lógica relacionada, não tem vírgula final, certo? Então, uma sequência lógica relacionada ao mundo das ideias. As ideias você tem na sua cabeça e você tem porque você tem como criar de acordo com o conhecimento adquirido ao longo dos seus anos de estudos, como colocam lá no enunciado do Enem, né? Ao longo dos seus anos, etc., né? Então, com os seus anos de estudo, crie um texto em prosa, né? Assim que colocam no enunciado. Pois é, então, a coerência é o conjunto de tudo isso, certo? A coesão nada mais é do que a presença dos conectivos para fazer ligação entre palavras, entre orações, entre períodos, entre frases. E no final você existe também elemento de coesão para fazer a ligação entre um parágrafo. Daí você tem, no geral, o seu texto, certo? Coloquei isso aqui para vocês. Coesão textual é como articulamos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo, ok? Com
Combinação, olha, estou repetindo o que já coloquei no quadro. Combinação entre palavras, períodos, frases, orações. E existem formas diferenciadas, tá? Não, você pensa que é só isso? Não, eu tenho a referencial, eu tenho a sequencial e também temos aqui, e eu coloquei 2 vezes, referencial, tem referencial e sequencial. Coloquei lá, acho que não tinha dado espaço. Então, olha pra cá. Referencial, vou pra cá e depois eu volto pra lá, tá? Eu vou pra lá, volto não. Eu voltei e vou pra lá. Referencial. Fazer referência a algo é quando elementos do texto nos remetem a outros itens do mesmo texto. Usamos para evitar a repetição. Olha o que coloquei. Pode ocorrer por substituição ou reiteração. Aqui tem exemplos. Vou para cá, aqui que vem outro. Eu tenho, olha lá, a aluna estudou muito ao longo do ano. Ela passará nas provas. Quando eu penso a aluna é o núcleo do meu sujeito, certo? Ela é, toda a minha oração está voltada para a palavra aluna. Então, veja, quando eu falo ela, e eu dei um exemplo usando Valéria, ela e o a, né? Olha, ela passará, esse ela é o pronome pessoal, correto? Caso reto. E ele se refere a quem? A aluna. Eu tenho uma substituição. No exemplo que eu coloquei, Valéria, ela e a, também eu estava fazendo uso da substituição, tá? Outro, os cidadãos de São Paulo, estou me referindo à cidade de São Paulo, para que vocês entendam, sofrem com o trânsito caótico, muito, né? Até com esse isolamento social, continuam fazendo trânsito, gente, é horrível isso. Assistir a isso é terrível. Logo, os munícipes pedem uma solução da prefeitura. Legal usar a palavra munícipes, né? Não é tão difícil. Quem são os munícipes? Munícipes são as pessoas que moram no município. Olha que legal, para não repetir. Não, assim não tem repetição dos cidadãos. A propósito, qual é o município? É São Paulo. Tá vendo? Que é a cidade de São Paulo. Então, veja, é questão de léxico ampliado. Quanto maior o seu léxico, melhor será a sua redação. Veja, quando falei de munícipes, eu estou me referindo ao município, não ao estado. Município de São Paulo, certo? Assim como estou me referindo, munícipes, aos cidadãos que residem naquele município. Então, veja, eu tenho sinônimo. Simples, né? Aí vem pra cá, ainda tem aqui referencial. Feita por meio de repetição de palavras ou ideias com o objetivo de reiterá-lo. Mesmo sinônimo, botei ali. Eu falava, mas exemplo não, né? Eu falava, mas parece não me ouvir. Eu tenho uma ênfase, porque eu tenho essa repetição para enfatizar. Também é um referencial. Certo isso? Porque ali você fala, mas tem repetição. Essa repetição, ela tem a ideia de ser enfática, de chamar a atenção. Você fala muito, mas parece não me ouvir, certo? Aí vem para cá agora, a sequencial. Objetiva, ela tem que ser objetiva, né? Sua função é objetiva. Que haja progressão textual lógica. Nós tivemos uma aula de progressão, lembra? Argumentativa. Tem um quadro notado de progressão argumentativa. Então, olha lá. Objetiva, a função dela é ser objetiva. Que haja progressão textual lógica. Nela não há repetição de palavras, nem de estrutura. Aí, coloquei aqui, divide-se em 2 tipos. Tem a temporal e tem também por conexão. Não é atemporal não, tá? Temporal e por conexão. Exemplo, saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Minha primeira, minha segunda, minha terceira. A propósito, se eu quiser, não estou com a caneta. Um verbo, verbo 2, verbo 3. Correto? Eu tenho 3 orações
E se prestar mais atenção ainda, são orações coordenadas, porque elas isoladas fazem todo o seu papel. Saí de casa, acabou. Fui ao banco, acabou. Paguei as contas, também acabou. Então eu tenho 3 orações, certo? Então eu tenho orações coordenadas. Mas você está pensando em esse aditivo? Lembra que tem uma aula aí para trás, que eu coloquei, quando você coloca vírgula, 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 ponto, é porque fica subentendido que você ainda terá mais texto, certo? Que ali não acabou, que tem mais, não é erro. Agora, quando você coloca o conectivo e, ele indica que acaba aqui. Esse foi o último, entendido? O conectivo e é indicativo no final de qualquer escrita que é o final, acabou. Esse aqui é o último. Mas, se fosse sair de casa, vírgula, fui ao banco, vírgula, paguei as contas, ficará subtendido que poderá ter mais ações a serem realizadas. Entendido? Outro exemplo. Ele trabalha, a propósito, sequência lógica de ações, é óbvio, né? Vamos por parte. Sai de casa, então ela saiu de casa ela foi para o banco, do banco ela pagou. Por quê? Você vai imaginar logo a sequência de ela, como eu coloquei, está em casa, saiu de casa para ir ao banco. Se você vai ao banco, você vai tirar dinheiro, você vai sacar dinheiro, ou vai pagar conta, certo? Então, aqui nesse caso, saí de casa, fui ao banco, poderia ser e saquei dinheiro, e paguei a conta, que é o que está aqui, e paguei boletos. Poderiam ser diversos outros nomes, entendido? Não iria alterar neste sentido que estou colocando, porque eu estou com a sequência. Agora aqui, ele trabalha muito, mas consegue estudar. Esse mais tem uma ideia de adversidade, a ideia diversa. Mas ele está fazendo o quê? Conectando, olha a presença de conectivos aqui presente. Então, veja, ele está conectando, eu coloquei aqui conecta, está aqui no meio, conecta, né? Ele trabalha muito, mas consegue estudar, certo? Então, veja, não é difícil. Coesão é lembrar de conectivos, é lembrar dos advérbios, conjunções, preposições, pronomes, palavras que fazem ligações. Entendido? Não é nada complicado. Quando você tem os conectivos exatos, fazendo as ligações entre as palavras, frases, orações, períodos, parágrafos no seu texto completo, você tem um texto totalmente coerente. Até porque você, meu aluno, você com certeza faz aquele texto com uma linha de raciocínio exata, lógica dos fatos, que eu sempre falo. Correto? Você tem que ter um raciocínio, aquela ideia. Eu não posso, de repente, chegar e falar que... É um exemplo que eu sempre coloco na sala, né? Comprei vestido longo, fui à praia, mergulhei. Ué, como assim? Eu não expressei nada corretamente, tudo solto. Quando eu falei comprei vestido longo, para aqueles que pensam que todo mundo tem a obrigação de entender o que estará subtendido, certo? Que estará, vamos corrigir até melhor a palavra, implícito. Vou fazer uma aula só sobre isso, implícito, subtendido, certo? Vou fazer uma aula para vocês sobre isso. Então, veja, já está pré-montada. Então, assim, eu sei que eu vou a uma festa de casamento na praia, por isso eu tenho que comprar um vestido, que não precisa ser longo necessariamente, né? Mas eu sei que é na praia e que depois vamos tomar banho na praia. Mas veja, a oração que eu organizei, ela está tão desconectada que não faz absolutamente sentido algum. Mas na minha cabeça, você tem que entender, não é assim, entendeu? Da mesma forma que nós conversamos, nós oralizamos e temos a necessidade de nos fazer entender, há a necessidade de fazer entender melhor ainda naquilo que você escreve. E como você
é uma pessoa que pretende passar em uma prova e nessa prova tem redação, você tomará todos os cuidados. Repetição de palavras não haverá, sinônimos existirão, conectivos estarão presentes, raciocínio lógico ali maravilhoso. Você irá apresentar uma introdução assim fabulosa, apresentará o seu argumento, seja ele, vai estar tudo numa linha de raciocínio. Vai ser com silogismo, é por indução, é por dedução, você vai fazer argumento, um parágrafo por analogia, você vai fazer de que maneira? Entendeu? E a sua conclusão, você não pode esquecer de colocar a sua proposta de intervenção e explicar como ela deverá ser redigida, até porque você tem que se fazer entender. E quando você assim o faz, você explica. Não é para você sair descrevendo passo a passo, né? Não é tutorial, não é nada disso. Você só tem que explicar quem vai, como vai e de que maneira vai acontecer aquilo que você propõe. Porque ninguém terá uma outra ideia que não seja entender a sua mensagem e colocá-la para executar. Entendido? Vamos continuar estudando e vamos que a galera vai passar. Até a próxima, galera!